1865. Vila Boa de Goiás, Vila do Ouro. Durante o século XVIII, também foram descobertas minas de ouro nos atuais estados da Bahia, de Goiás e do Mato Grosso. Muitos povoados e muitas vilas se formaram nessas localidades. Vila Boa de Goiás, atual Goiás, é uma delas. A vila foi fundada em 1736, mas antes já era um povoado frequentado por bandeirantes paulistas que viviam da captura de indígenas, enquanto exploravam o interior do território brasileiro à procura de ouro. Ainda hoje, a cidade preserva sua arquitetura colonial, que ocupa um vale rodeado de morros cobertos por florestas. Aqui nós temos o Museu das Bandeiras, instalado na antiga Casa da Câmara e Cadeia, no município de Goiás, estado de Goiás. Aí temos as atividades aqui. Número 1. Por que a antiga Casa da Câmara, ou Câmara Municipal, hoje é a sede de um museu em homenagem às bandeiras e às expedições dos bandeirantes? O que você acha? É porque, por causa da antiga sede administrativa da vila, que é a Casa da Câmara, ela se tornou um museu em homenagem às bandeiras, por causa da história da fundação do município, tá? Está ligada à atividade do bandeirismo, tá bom? Número 2. Em sua opinião, por que algumas igrejas são luxuosas e outras são simples? Aqui é a resposta pessoal de vocês, tá? Super desafio. Imagine que você é a rainha ou o rei de Portugal e do Brasil. Você estava em seu palácio quando recebeu um mensageiro que trazia notícias de longe. Vossa Majestade tem uma notícia boa e uma ruim. A boa é que estão encontrando muito ouro no interior do Brasil. E a ruim é que todos estão se mudando para essas regiões, pois querem enriquecer. Isso está fazendo o litoral ficar sem gente. Como sabe, precisamos de gente para protegê-lo das invasões dos reinos inimigos. O que você faria? Em uma folha em branco, escreva uma carta para que o mensageiro leve ao governador de Minas Gerais. Na carta, dê ordens sobre o que fazer para resolver o problema. Aqui, esse super desafio, você só vai fazer uma cartinha, mas não precisa enviar para lugar nenhum. Você só faz no seu caderno, na volta das aulas. A tia Carla faz essa parte aqui com vocês, tá bom? Um vai ler a cartinha para o outro. Nós não enviaremos essa carta, tá? Mas nós faremos a leitura um para o outro. Um amiguinho vai ler a sua cartinha para o outro, tá? Tropeiros e vilas. As regiões mineradoras ficaram muito populosas e necessitavam de alimentos e produtos em geral, como tecidos e ferramentas. Como a exploração dos minérios preciosos era muito lucrativa, os escravos dessas áreas estavam todos envolvidos nessa atividade. Por isso, faltavam produtos básicos. Como resolver esse problema? A solução foram os tropeiros. Eles eram comerciantes que utilizavam tropas de mulas para transportar as mercadorias que vendiam nas vilas da mineração. Eles carregavam sal, farinha de trigo, azeite, açúcar, peixe seco, carne seca, queijo, marmelada, aguardente, sabão, tecidos, medicamentos, ferro, entre outros. As tropas percorriam caminhos de terra em meio à mata. Elas partiam de todos os cantos da colônia, da Bahia, de São Paulo, até do Rio Grande do Sul, passando por Santa Catarina e Paraná. Como as viagens eram muito longas e podia demorar meses, os tropeiros escolhiam alguns pontos no trajeto para estabelecer os chamados pousos. O que eram os pousos? Os pousos dos tropeiros
era um ponto de encontro onde eles descansavam, se alimentavam, trocavam mercadorias e experiências. Muitos desses locais se tornavam povoados e depois vilas e cidades, pois ali eram organizadas feiras que atraíam pessoas. Bons exemplos de municípios atuais que nasceram assim são Sorocaba, no estado de São Paulo, Castro, no Paraná, Viamão, no Rio Grande do Sul. Número 1. Observe a imagem abaixo e identifique elementos que caracterizam a atividade dos tropeiros. Aqui nós temos essas imagens aqui, quando os tropeiros paravam para se alimentar, descansar. Qual é o nome que se dava, que a gente acabou de ler? Trata-se de um pouso dos tropeiros. Então você vai escrever que aí trata-se de um pouso dos tropeiros, que era um ponto de encontro deles com as suas tropas de mulas, gado e mercadorias, tá? Você pode perceber que no centro da cena tem uma panela de fogo, no fogo, onde está sendo preparada a refeição deles, tá bom? Então vamos para a página 268. Vaqueiros e vilas. A pecuária também foi uma importante atividade no povoamento do interior do Brasil. Os engenhos de cana-de-açúcar no Nordeste necessitavam do gado para transporte, alimentação e obtenção do couro. Os animais também eram usados para movimentar os equipamentos de produção do açúcar. Contudo, o gado não poderia ficar tão perto a ponto de danificar os canaviais. Qual foi a solução encontrada? Os vaqueiros, geralmente mamelucos, ou seja, filho de pai português e mãe indígena, foram se afastando do litoral do Nordeste e se estabeleceram ao longo do Rio São Francisco. Esse rio passou a ser conhecido como Rio dos Currais. A região sul da colônia também foi ocupada por vaqueiros e fazendas de gado. Nos campos gaúchos, a vegetação era ideal para a criação de gado. Lá produzia-se a carne seca ou charque, muito adequada ao transporte dos tropeiros, pois se conservava melhor do que a carne fresca. Nas regiões das fazendas, no Nordeste e no Sul, também se formaram locais de pouso e de comercialização de produtos. Assim, foram surgindo povoados e vilas, como a Feira de Santana, na Bahia, e Vacaria, no Rio Grande do Sul. Número 1. Aqui vocês irão preencher a tabela. Preencha a tabela a seguir com os dados retirados aqui do texto. Aqui o gado, e aqui no Nordeste e aqui no Sul. Aqui sobre as áreas que a gente acabou de ler. Aqui em cima sobre a região Sul, aqui embaixo sobre a região Nordeste. Vamos ver se é assim mesmo. Atividade a qual se vinculava. No Nordeste, o que no Nordeste eles faziam? Eles tinham engenho de açúcar, você vai botar aqui no Nordeste, engenho de açúcar. E a vila que surgiu essa atividade? Feira de Santana. Então aqui você vai colocar, primeira coisa, engenho de açúcar e embaixo Feira de Santana. E no Sul, você vai colocar a produção de carne seca e aonde? Vacaria, tá bom? Agora, nós acabamos essa atividade na página 268. Tem muita coisa pra gente ler. As atividades são poucas, tá? Então, Deus abençoe vocês. Qualquer dúvida, pode retornar. Tchau, tchau.